Eu sou o professor Adalberto Batista Leite Júnior, sou graduado em Ciências com habilitação em Matemática, sou pós-graduado em Educação Matemática e também sou técnico em Desenvolvimento de Softwares. Isso é um resumo do meu currículo. Então vou responder as perguntas. A primeira é: professor, desde quando você faz uso da tecnologia como ferramenta pedagógica? Para falar um pouco nisso, eu vou ter que voltar até 2011, quando eu, juntamente com o professor Alisson, nós começamos a trabalhar com simulados preparatórios para as avaliações externas. Como é que era isso? Nós aplicávamos os simulados e depois tínhamos que fazer a correção. Só que essa correção não era simplesmente corrigir em sala de aula no quadro. Nós fazíamos um momento de aulão e nesse aulão nós já começávamos a utilizar algumas tecnologias. Por exemplo, o Excel, que são as planilhas eletrônicas, nós utilizávamos para fazer ranqueamento de alunos com relação à língua portuguesa, com relação à matemática, fazendo toda uma estatística e fazendo também uma classificação desses alunos por nível de desempenho. E o PowerPoint nós utilizamos para fazer justamente a correção das questões, mas não simplesmente só aparecendo a questão lá. Nós fazíamos dentro desse PowerPoint, desse slide, uma animação, no caso apareciam os bonequinhos animados. Então, de certa forma, isso dava tinha uma atenção a mais dos alunos em relação a esse aulão, certo? Então, o início foi realmente em 2011. Outra pergunta: como eles facilitam o seu trabalho? No caso, o uso das tecnologias facilita o meu trabalho no seguinte: no dia a dia, eu utilizo dois aplicativos. Um se chama ZipGrade e o outro Aditio. Vou comentar um pouco dos dois. O ZipGrade, ele serve como um corretor de gabaritos. Ou seja, quando você aplica um teste, um simulado, qualquer coisa, você pega o celular, coloca em cima, sobre o gabarito, e ele faz toda a correção instantaneamente. Então, você corrige uma prova de 50, 100 questões em 3, 4 segundos. Então, quer dizer, isso você ganha todo um tempo. Sem contar que essa ferramenta ela também se encontra online e você faz todo o download em Excel, podendo você fazer todo um estudo dos resultados. A outra ferramenta, a Aditio, ela funciona como uma caderneta offline. Então, nela eu tenho cadastro dos alunos, foto dos alunos, contato dos alunos. Nela eu posso registrar frequência, notas, sem contar que as notas são calculadas automaticamente. Então, você programa o aplicativo e ele vai fazer todo esse trabalho por você. Então, você não tem que perder tempo calculando aluno por aluno. Você coloca a fórmula uma única vez e ele faz todo o resto por você. Então, são duas ferramentas no meu dia a dia que são indispensáveis. Certo? Então, elas facilitam o meu trabalho da seguinte forma: agilizando, ou seja, perco bem menos tempo com isso. Além de que eu utilizo o Google Drive, com planilhas, com documentos, que eu posso preparar minha aula no computador, em casa, sossegado, e ao mesmo tempo eu já tenho acesso pelo celular, pelo mesmo aplicativo do Google Drive. Então, quando eu chego na escola, se eu tiver alguma dúvida, então para mostrar um coordenador pedagógico como é que eu estou desenvolvendo meu trabalho, eu basta simplesmente compartilhar o link com ele, que em tempo real ele pode ter acesso a tudo aquilo que eu estou desenvolvendo em sala de aula. Certo? Então, facilita bastante usar tecnologias. O que levou a fazer esse uso? Então, como eu falei que comecei em 2011, aquela questão toda, até então eu já tinha a pós-graduação, não tinha o curso técnico em desenvolvimento de software. Então, como eu comecei fazendo animações, mas você não tem todo um conhecimento, então você termina tendo essa necessidade de conhecer um pouco mais dessas ferramentas tecnológicas. Então, participei do curso técnico em desenvolvimento de software, foi por volta de 2 anos. Então, comecei em 2012, finalzinho de 2013 para 2014, estava
Concluindo, então, nesse curso eu aprendi a mexer em todas essas ferramentas, entre outras, no Flash, que permite fazer desenhos animados, a escrever em HTML, JavaScript, todo esse mundo da informática. Então, nesse curso ele me preparou para, diante de qualquer programa, editor de imagem, tal, eu possa ter uma noção e possa ter uma facilidade em utilizar essa ferramenta. Até que ponto a tecnologia pode substituir o professor em sala de aula? Eu não acredito que a tecnologia substitua o professor em sala de aula. Eu acredito que a tecnologia ela vem agregar valor àquilo que o professor faz em sala de aula. Então, a tecnologia apenas, eu vejo ela como uma ferramenta. Então, ela como ferramenta, assim como o quadro é uma ferramenta, assim como um pincel é uma ferramenta, assim como o régua é uma ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta. Ela vem agregar valor à aula do professor. E eu acho que em momento algum a tecnologia vai substituir o professor. Muito embora nós temos cursos à distância, mas mesmo assim faz-se necessário o professor que grave sua aula, o aluno tem que assistir e mesmo assim também tem que ter um mediador, no caso um tutor presencial. Então, de certa forma, tem que ter alguém que faça essa ligação entre a tecnologia e o aluno. Então, não vejo que a aplicação tecnológica possa substituir o professor, certo? Então, o professor, acredito para mim que ele, nesse aspecto, ele é insubstituível. Em relação à educação, até que ponto a tecnologia é viável e até que ponto a tecnologia é nociva? Eu acredito que a tecnologia ela sempre será viável enquanto ela estiver como ferramenta pedagógica e dentro de um planejamento, ou seja, o professor planeja sua aula e ele utiliza aquela tecnologia dentro daquilo que ele pensou, de modo que possa alcançar, fazer com que esse aluno alcance o conhecimento desejado. E é nociva, por exemplo, como a gente vê, eu acho que desde que eu dou aulas, muitas vezes a gente percebe o professor, eu vou passar um vídeo, e leva, como diz, passa um vídeo para que os alunos assistam, ou o uso irrestrito do celular pelos alunos. Você, ao invés de estar utilizando, por exemplo, uma ferramenta calculadora, um Google Tradutor, por exemplo, dentro da aula de inglês, uma ferramenta de edição de texto para um trabalho, alguma coisa do tipo, ele simplesmente está lá na rede social. Então, eu não vejo isso como bacana. Então, se não for dentro de um planejamento, passa-se a ser nocivo o uso da tecnologia em sala de aula. Dentro do planejamento é viável. Agora, fora de um planejamento, de um plano de aula, ela termina se tornando nociva. No mundo atual, é possível dar aula sem uso da tecnologia? Eu acredito que sim. Como na minha linha de pensamento, a aula se dá necessariamente na interação entre professor, aluno e conhecimento. Então, nessa interação existe já a aula. E como eu falei anteriormente, a tecnologia é uma ferramenta na mão do professor, na mão do aluno, que permite que essa interação aconteça de modo mais prático, certo? Mas a gente vê que fora a tecnologia, tem professor que leva jogos de tabuleiro, leva jogos com materiais produzidos por ele mesmo, ou, por exemplo, em aulas de história, geografia, filosofia, debates. Então, não é necessário exatamente a tecnologia. Ela, como disse anteriormente, é apenas uma ferramenta. Então, é possível, sim, dar aula sem tecnologia, só que a tecnologia facilita essa aula. Como você, professor Adalberto Júnior, imagina a sala de aula no futuro? É bem interessante, porque
Há alguns anos atrás eu nasci na década de 80. Na década de 80 a gente só tinha o quê? Na sala de aula, quando um professor levava um retroprojetor, se não me engano era esse o nome, era uma coisa fantástica. Então o professor colocava uma transparência e aparecia no quadro, então já era bem interessante. Mas a gente não tinha ideia, por exemplo, de um projetor que teria, de um projetor conectado a um computador com slide, com vídeos. A gente não tinha nessa dimensão que isso aconteceria. E hoje em dia isso é a coisa mais normal do mundo. Não tem nem como imaginar como vai ser no futuro. Eu fico pensando assim, é tanta coisa que vai aparecendo tecnológica, por exemplo, como hoje em dia a gente tem tablets, celulares, que você tem a tela sensível ao toque, então você não tem mais que estar mexendo em botões. Os botões aparecem na própria tela. Talvez daqui a alguns anos essa tecnologia seja, ao invés de os alunos utilizarem cadernos para registrar a caneta, talvez seja em algo como tablets. Então, quer dizer, o futuro reserva muita coisa, mas isso aí depende de políticas de governo. Então, pelo menos na rede pública de ensino, né, depende exclusivamente de políticas de governo. Então, não é uma coisa que a gente possa imaginar que vai mudar nem tão cedo, certo? Não desacreditando de que possa haver investimento dentro dessa área de tecnologia, mas é uma coisa que ainda vai demorar bastante a acontecer, certo? Então, eu acho que assim, ainda a gente vai muito tempo com caderno, quadro, certo? Mas um dia, quem sabe, toda uma tecnologia que o professor vai estar ali dentro dos seus alunos, compartilhando materiais no momento da aula, o aluno respondendo, o professor já vai estar calculando esse resultado, já vai estar fazendo essas correções. Então, isso, quem sabe no futuro, né? Mas eu ainda imagino isso bem distante ainda. De que modo a tecnologia pode transformar a educação? Eu acredito que a tecnologia ela pode ampliar o alcance da educação. Mas para isso acontecer, é necessário que o professor tenha esse conhecimento. E esse conhecimento não acredito que venha simplesmente do nada. Você tem que ter a coragem de ir atrás desse conhecimento. Às vezes eu vejo muitos professores limitados porque têm medo de mexer em algum equipamento. Eu vou mexer, vai quebrar. De forma alguma. Aquilo foi feito exatamente para ser mexido. Então o professor tem que conhecer, tem que errar. Eu acho que, como diz assim, sem erro você não tem aprendizado. Então ele tem que buscar conhecer aquilo que ele pretende colocar em sala de aula. Pronto, e finalizando, eu acho que a última pergunta aqui. Comentar com os futuros professores sobre essa nova era. Então, essa nova era, eu acho que a gente já, de certa forma, já vive essa era da tecnologia em sala de aula, ainda que mesmo que engatinhando, mas temos muitos professores já com alguma preparação, muitos professores que já utilizam ferramentas tecnológicas, como eu dei o exemplo, por exemplo, do corretor de provas, do Excel, do PowerPoint, ferramentas online, à distância. Então, o professor já existe essa tecnologia na educação, certo? Então, eu acredito que não é nenhuma novidade. Eu acho que só ampliar o número de professores que utilizam. Então, essa nova era tecnológica vai ser apenas uma ampliação daquilo que nós já iniciamos nesse momento atual em que vivemos, né? Que já tem um certo uso de tecnologia, certo? Então, eu gostaria de agradecer pela entrevista, certo? Então, espero ter deixado alguma coisa para vocês, alguma mensagem que possa animá-los no uso dessa tecnologia. Acredito que todos vocês que estão acompanhando essa entrevista já têm um bom conhecimento dentro da área de informática, dentro do uso das tecnologias. Então, não tenham medo de colocar isso em prática, de colocar isso em sala de aula. E sempre lembrando que ela apenas é uma ferramenta, que o conhecimento e a habilidade vêm
de vocês. Então, muitíssimo obrigado.